Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, o pior inimigo dos músicos em Portugal. Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Meu nome é Rafael Racort, sou músico, produtor musical e marqueteiro, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já trouxe aqui em outros vídeos, mas o vídeo já ficou um pouco antigo. Se você quiser assistir, ele tá aqui em cima, que é o inverno em Portugal e como isso afeta os músicos. Parece bobagem, mas não é. Esse talvez é o motivo de fazer muitos brasileiros voltarem para o Brasil quando chega aí os meses de novembro, dezembro ou janeiro. Por quê? Porque muitas oportunidades se encerram aqui, turismo vai embora, chove muito, então muitos músicos que tocam na rua ou que dependem de público para irem no bar, assistir e tal, acabam ficando sem mais trabalho e aí tem que ou voltar ou ir trabalhar com outra coisa, tipo obras. Eu já vi muitos músicos trabalhando com obras, com entregas, etc. Eu mesmo já trabalhei com entrega e eu posso te falar que o inverno é muito sério, tá? Então, se você mora em Portugal, você já deve saber disso. Se é o seu primeiro inverno, fica nesse vídeo, presta bastante atenção no que eu vou te falar. E se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, já clica aí no gostei, na confiança, porque esse canal é oficialmente o maior canal de música em Portugal. A gente bateu 10 mil inscritos, é um público assim que demora um pouco para engatar, eu também tenho ficado um pouco devagar nos vídeos, mas sempre tem vídeo aqui. Então, bora falar sobre isso. Se você não fez a lição de casa, você muito provavelmente já está ferrado, que o inverno tá logo aqui, já estamos no final de outubro. E o clima começa a ficar frio agora e muito chuvoso. Então as chances de fazer grana agora são muito menores. Se você fez a lição de casa, não tema nada. Mas vamos lá, vamos falar. Se você está pensando em vir para Portugal e trabalhar como músico, vou te dar um conselho. Não venha agora. Não venha em outubro, novembro. Primeiro, é frio, é estranho. Você vai achar, vai ter um baita choque, porque no Brasil tá começando a ficar calor, ou mais calor, e aqui tá começando a ficar frio. Então é um baita choque emocional, físico mesmo. O comportamento das pessoas muda, a gente já não tem tantos turistas, né? Eu tô em Lisboa, e Lisboa é muito dependente dessa dinâmica que os turistas trazem, os comércios dependem muito do turismo. Então, não venha agora, não é uma época muito legal. Já vai começar aí com um baita clima melancólico do inverno, Natal, sentindo falta de umas pessoas. Realmente não é a melhor hora. Se você puder esperar para vir aí em março, é muito melhor. Porque você já chega num outro clima, tá calorzinho, já tá bacana, já tem turista na rua, já tem muita coisa acontecendo e a impressão é muito melhor. Mas vamos falar então como que eu me defendo do inverno enquanto músico. Claro, eu também não faço só música, sendo bem sincero, tenho outras fontes de renda, trabalho com web, né, como marqueteiro e tal. Inclusive já gravei vários vídeos aqui falando sobre essa outra parte que eu trabalho, mas vamos falar só sobre música. E eu moro em Portugal há pouco menos de 8 anos e eu toquei de 2007 até 2020, assim, sem parar. Só vivia de música e eu vi vários invernos nesse período e tal. O que eu fazia para me defender do inverno? No primeiro, eu errei completamente, já me lasquei. No segundo, eu fui pro Brasil. Depois eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em como passar o inverno. Aqui também fui morar na Inglaterra em um dos invernos e tal, então acabou que não sofri muito com o inverno especificamente aqui. Mas quando eu comecei a me dar conta que a gente tem muito menos fluxo financeiro nessa altura, eu comecei a fazer uma reserva para 3 meses. Eu já tenho minha reserva de 1 ano, né? Pelo menos 1 ano, uma reserva financeira. Isso a gente fala em outro vídeo mais detalhadamente. E também a reserva do inverno, a reserva para pagar todas as contas. Como é que você faz isso? Como é que você monta uma reserva para superar o inverno, para sobreviver ao inverno? Cara, é simples. Pega aí tudo que você ganha no verão, tira cerca de 20%, se puder um pouco mais, mas tira aí, vai, de base. 20%. Então você tem aí meses bons para tocar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Você tem 8 meses bacaninhas para você fazer uma grana. Vamos supor aí que você tocando em bares ou em eventos ou em qualquer lugar, vou dar uma média aqui, tá? Não tome esse valor como real, nem como garantido, nem como o máximo, tá? Pode ser que você ganhe muito mais ou menos, mas uma média é que você faça aí uns 1.800 euros por mês, tá? Tocando, ou vamos chutar aí 2.000. Já tô sendo um pouquinho otimista porque eu sei que tem músico que não ganha isso, tá longe de ganhar isso, e tem músicos que isso é muito pouco. Mas vamos chutar aí 1.500, vai, pronto, fica aí um número entre os dois. Como é que você faz isso? Você tira aí uma porcentagem de 20%. A cada mês você vai tirar 300 euros dos seus 1.500, vai pagar seus impostos e não sei o que, e vai viver os seus 8 meses de verão, seus 8 meses de clima bom, só com o que sobra. Quando chegar no inverno, você tem
uma reserva. Pronto, é simples assim, mas parece muitíssimo complicado quando você ganha dinheiro todos os dias ali em moeda, em nota e não sei o que, e você acaba se perdendo porque você não contabiliza isso. Também nesse vídeo aqui, que tá aqui em cima, o link também tá aqui na descrição, eu falei como eu monto minha reserva financeira e como eu contabilizo. Então eu volto pra casa, faz tempo que eu não toco por aí, por fora, eu só tenho tocado em eventos, eu voltava e contabilizava todos os dias o que eu ganhei. E daquele valor eu conseguia já, olha, 20%, 25% ou 30%, já tirava sem nem pensar. E é assim que você monta reserva, seja reserva financeira para sua vida, seja uma reserva para o inverno. Você vai separando dinheiro. E aí, obviamente, se o seu custo de vida é 1.000 euros, você tem que ter pelo menos os outros 4 meses do ano, né? Porque você tem 8 meses de clima quase bom para moderado, que dá para tocar, e você tem 4 meses de climas praticamente ruins ou inviáveis de tocar. E então, se o seu custo de vida são 1.000 euros por mês, você tem que ter aí em caixa para gastar no inverno 4.000 euros para passar os meses piores, que são novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, certo? Então acho que isso basta para você entender como é que você tem que passar pelo inverno, tá? Porque se você ficar contando que vai ganhar a mesma coisa que ganhou durante o verão todo, você está muitíssimo enganado, enganada. E, a última coisa que eu quero para você é que você tenha que ir embora porque pecou nisso. Eu vejo muitos brasileiros vêm para cá muito planejados, vêm certinho, vêm com ida, com volta, vêm com dinheiro, com hospedagem, já vem com tudo certinho, fala, pô, vou fazer certo. E chega no inverno e erra nisso. Ficou contando que ia fazer no dia seguinte a mesma coisa que fez no dia anterior. E aí, dá ruim. Isso também afeta várias outras profissões, tá? Não só músicos, isso afeta, quem trabalha com turismo, quem trabalha direto ou indiretamente com entretenimento, todos estão sujeitos aí a ter uma baixa no inverno. Por outro lado, também você tem uma alta de lugares internos. As pessoas no inverno vão muito para concertos talvez de artistas maiores, né? Se é o seu caso, de repente você já tem um público, talvez um bom momento para você vir para Portugal é justamente no inverno, porque aí você pode tocar em teatros, pode tocar em casa de show, e o seu público tá aqui esperando para ir no seu show porque todos os outros já estão indisponíveis. Claro que tudo isso que eu falo é baseado nas minhas experiências e nas experiências de pessoas ao redor, pode ser sim diferente para você e pode ser melhor ou pode ser pior, tá bom? Fica de olho nesse canal, se inscreve aí, a gente é o maior canal de música em Portugal, somos 10.000 já, deixa o seu like, claro, ativa o sininho das notificações para você acompanhar novos vídeos, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou te falar como que eu me preparo durante o inverno para enfrentar o próximo verão e colher os melhores frutos disso. Obrigado por assistir, te vejo no próximo, abraço e tchau.